Olá, tudo bem? Vamos dar início ao módulo 2 do curso Empoderamento Feminino. Eu sou Alexandre Andrade, eu sou economista, especialista em teoria política, mestre em sociologia e nós vamos conversar sobre a participação da mulher na política. Na primeira parte da nossa apresentação, nós vamos fazer uma linha do tempo com as principais conquistas das mulheres no decorrer do tempo aqui no Brasil. Depois, nós vamos mostrar alguns números das últimas eleições que demonstram onde as mulheres estão participando. Nós veremos em seguida um mal que tem acometido a política no Brasil, que são as candidaturas laranjas femininas. E veremos o que a legislação prevê que pode auxiliar a gente reverter esse quadro. E por fim, vamos falar que só teremos mais democracia se tivermos mais mulheres participando da política brasileira. Vem com a gente! Olha, então vamos dar início falando de uma linha do tempo sobre a participação da mulher na política brasileira. A primeira grande data relevante remonta a 1910, onde Deolinda Dalio fundou um partido feminino republicano, isso mesmo, em 1910. As mulheres não tinham nem mesmo direito a voto e a Deolinda já estava mostrando sua raça. Em 1917, a mesma Deolinda promoveu uma grande passeata com a participação de 100 mulheres defendendo o direito a voto. Em 1918, uma outra mulher muito importante em nossa história, Berta Luz, criou a Liga para a Emancipação da Mulher na Política. A mesma Berta, em 22, criou uma Federação Brasileira pelo Progresso Feminino na Política. Em 29, antes mesmo das mulheres terem o direito ao voto assegurado, Alzira de Souza foi eleita a primeira prefeita do Brasil, em Lages, município do Rio Grande do Norte. Em 1932, tivemos uma primeira grande conquista, em que Getúlio Vargas regulamenta o voto feminino. Já em 1933, é eleita a primeira deputada mulher da nossa história, Carlota de Queiroz. Em 34, com a participação de Carlota de Queiroz, nós tivemos na Constituinte, na Constituição daquele ano, a incorporação do voto feminino. E nesse mesmo ano, Antonieta de Barros é eleita a primeira deputada estadual e mais, negra também. Nós tivemos então uma ampla representação nesse início da década de 30. Depois, nós passamos um longo período sem grandes conquistas. Nós tivemos somente em 1979, em que Eunice Miquelis torna-se a primeira senadora do Brasil. Em 94, Rosiana Sarney é eleita a primeira governadora de um estado aqui no Brasil. Em 95, foi editada a Lei 9.100, que previa 20% de cota para as mulheres nas chapas proporcionais. Em 1997, nós tivemos a edição da Lei 9504. A Lei 9504 destinou um percentual mínimo de 30% à cota de gênero e em 2011 nós tivemos a eleição da primeira mulher presidente, no caso a presidente Dilma Rousseff. Nós vamos falar agora sobre os resultados das últimas eleições aqui no Brasil. Vamos ver o baixo índice de participação das mulheres no total de eleitos, ainda que na última eleição a gente tenha observado um pequeno crescimento. Olha só que paradoxal, 52% do eleitorado brasileiro, ou seja, a maioria do eleitorado brasileiro é do sexo feminino. Mas acredite você, o Brasil ocupa somente a posição de número 115 num ranking global de 138 países que demonstram o grau de participação da mulher na política. Ou seja, as mulheres são maioria na urna, entretanto, são uma minoria muito insignificante no parlamento. Esse número ele precisa mudar. Só que, infelizmente,
a gente tem visto que essa mudança está ocorrendo de maneira muito tímida. Olha esse gráfico da evolução das mulheres eleitas prefeitas aqui no Brasil. Reparem que em 2008, somente 6.512 mulheres foram eleitas para um universo de mais de 60 mil vereadores. Em 2012, 7.648 mulheres. E na última eleição municipal, a de 2016, 7.803 mulheres eleitas. Em torno de 13% somente do parlamento municipal é feminino. Em 2020, nós temos uma grande oportunidade de reverter essa questão. Já no Senado, a gente percebe que houve uma manutenção no número de mulheres eleitas. Se a gente pegar em 2010, 7 mulheres foram eleitas para o Senado, o mesmo número registrado em 2018. Já na Câmara de Deputados, nós conseguimos observar um aumento no número de mulheres eleitas. Olhem pelos números. Em 2014, nós tivemos 51 mulheres eleitas. Já em 2018, foram 77 mulheres eleitas. Significativo, não é mesmo? E chegamos agora na terceira parte aqui do nosso módulo, em que nós vamos falar de um assunto muito negativo, um assunto, infelizmente, que é uma afronta à nossa democracia, que são as candidaturas laranjas femininas. Desde que a lei eleitoral, como nós mostramos, instituiu uma cota mínima para a participação de mulheres na política, o que a gente tem observado é a utilização de candidaturas laranjas, eleição pós eleição. Vocês percebem, pelo gráfico mostrado, a quantidade de mulheres que tiveram 0 voto. Mas a justiça começa a agir. Olhe só essas matérias. Quase 15 mil candidatas a vereadora não tiveram nenhum voto em 2016. Mas isso não está ficando barato. Muitas dessas fraudes estão sendo punidas. E já teve vereador de capital perdendo mandato, teve chapa inteira perdendo mandato, e as candidatas com 0 voto se tornaram um pesadelo nacional para todos. Nós precisamos urgentemente reverter esse quadro. Nós precisamos combater as candidaturas laranjas femininas. E aumentar a participação da mulher na política deve ser o nosso grande objetivo para 2020. Nós vamos dar início agora à quarta parte da nossa apresentação, em que nós vamos falar como que a legislação dá suporte às candidaturas femininas. Uma primeira observação é aquela que eu já disse. Nós temos 30% de cota de gênero, ou seja, toda a chapa para o legislativo deve respeitar pelo menos 30% de mulher. Pode ser o contrário? Uma chapa com 70% de mulher e 30% do sexo masculino? Pode sim, mas nós temos que observar essa questão. Um outro dado importante é que 30% de todo o recurso do fundo eleitoral deve ser investido em candidatura feminina. E, por fim, 5% do fundo partidário devem ser alocados para a participação da mulher na política. Agora, nós vamos para o nosso quinto e último tema: mais democracia com mais mulheres. O que esperar em 2020? Nós esperamos que, com mais recursos para as candidaturas femininas, até porque 30% de todo o recurso deve ser investido nessas candidaturas, com maior rigor na fiscalização, nós vamos ter um aumento efetivo da participação da mulher na política. Nós vamos eleger mais prefeitas e mais vereadoras por todo o Brasil. E como a gente faz para atrair mais mulheres para a política? Com democracia interna dentro do partido, chamando a juventude para participar. A juventude é uma excelente porta de participação para as mulheres na política. Devemos, de toda maneira, combater e coibir as candidaturas laranjas, para que a gente possa dar os papéis de destaque para as mulheres e promover o empoderamento real. O meu muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.